E o bate-papo de hoje é com o nosso convidado especial, o Lucas. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite. Admin, se não aceitasse. Ainda bem que ele sabe. Hoje a gente vai falar um pouco, tirar algumas dúvidas com as perguntas que a galera mandou referente a paisagismo, no modo geral. Então continua nesse vídeo, já deixa o seu like, já manda para um amigo e fica aí que você vai sair sabendo tudo hoje. Bom, então vamos às perguntas, que é o que a gente quer saber. E a primeira pergunta é: qual a importância de um projeto paisagístico? Bom, projeto paisagístico. Acho que deveria ser um assunto muito mais bem tratado, elaborado, principalmente discutido nas universidades, na faculdade, no nosso caso, né? A gente sabe pelo que nós passamos. A gente está aqui na Casa Bosque. Gente, depois procurem no Instagram, essas coisas todas, olhar e conhecer o espaço. O projeto paisagístico é isso, é todo o espaço pensado, onde cada vegetação, onde cada vegetal vai ficar, e a pessoa que vai colocar cada vegetal naquele cantinho, ela sabe a dimensão desse vegetal, o quanto que ele vai crescer, o quanto que ele vai se alastrar, o quanto que ele vai espalhar, se ele mata uma planta do lado ou não. Ponto. Dentro da construção civil, saindo aqui um pouquinho dessa área verde, indo para um cenário de obra, de reforma, o projeto paisagístico ele é importantíssimo quando a gente pensa nas estruturas, nas instalações de esgoto, elétrica, principalmente instalações de esgoto e de água. E pensando na estrutura mesmo. Onde a raiz vai... Da casa. Fundação? Obrigado. Pensando mesmo na fundação, nas fundações da nossa casa. Porque a raiz, a planta, ela cresce. Exemplo, quando eu sempre falo assim, olha, a raiz, ela é algo que ela cresce e a gente não vê. A gente vê a planta para cima, a gente vê lá a árvore enorme, frondosa, cheia. A raiz dessa árvore deve estar quase vindo aqui embaixo. Por isso tem todo esse espaço livre. Então, quando a gente pensa na nossa construção, na nossa obra, no nosso quintal, a gente tem que pensar nisso na hora de colocar um vegetal ali. Porque aquela mudinha vai virar uma planta, aquela plantinha vai virar um arbustozinho, aquele arbustozinho vira uma jaqueira enorme que é maior que a casa e você não consegue nem mais enxergar a ponta da árvore. Então, quando você vê essas árvores aqui, ela tá lá em cima, gente, a raiz está lá embaixo e está se espalhando muito. E essa raiz é ela que vai atrapalhar a sua instalação elétrica, é ela que vai atrapalhar a sua instalação hidráulica, de saída, né, de esgoto e de chegada de água. Muitos casos, existe um caso muito famoso, desculpa, eu não lembro como procurar ele no YouTube, de uma raiz de uma figueira que ela está no vaso sanitário dentro da casa. Uau. Pois é. Ou seja, imagina o caminho que essa raiz já está fazendo há meses, talvez anos, percorrendo a tubulação daquela casa, fazendo todas as curvas, quebrando todos os PVCs, até chegar no vaso sanitário. Então, com tudo isso que eu falei, justifica-se a importância do projeto. O projeto é planejamento, é organização, é projeção das próximas ações a serem tomadas, executadas, pensadas. Por isso a importância do projeto paisagístico. Viu, né, gente? Anotaram as dicas? Se não anotou, já pega o caderninho para a próxima pergunta. Volta o vídeo. Bom, e a próxima pergunta é bem interessante e bem importante também. Qual a principal diferença entre paisagismo e jardinagem? Boa, né? Eu vou falar uma coisa aqui porque eu tô contigo, tá? É tipo assim, qual a diferença entre o charme e o funk? Caraca, é muito, né? Abriu o baú. Uhum. Tá, gente, paisagismo, entre paisagismo e jardinagem e paisagismo, correto? Paisagismo, a gente pensa no todo, em toda a área, em cada plantinha, aonde ela vai ser colocada, instalada, implantada, quanto que ela vai ter. Paisagismo, todo, a paisagem. Jardinagem, vou dizer que é o ato da gente de executar o que a gente pensou. Jardinagem é o que eu faço quando eu tô em casa. A minha planta cresceu muito, preciso dar uma podada. Quando a minha avó troca o vaso, vou botar esse vaso, né, pra lá. Eu? Quando a minha avó pega os vasos, muda pra lá, muda pra cá. Jardinagem, sabe? Então, jardinagem, vou
grosseiramente dizendo, é o ato, é a execução. Paisagismo é o planejamento, é o pensar no todo, já pensando, contando com o jardineiro que vai fazer o trabalho de jardinagem. Perfeito. E a próxima pergunta é aquela clássica, que todo mundo pensa no... Quando pensa arquiteto, no geral, já pensa. Eu quero perguntar isso. Então, se liga aí. E se lembrou de alguém, já manda para um amigo, já encaminha. A próxima pergunta é: qual a melhor planta para manter dentro de casa? Clichê, mas muito importante. É clichê, mas não é clichê não, sabia? Porque planta... Gente, planta é um organismo vivo. É um ser vivo. E eu já falei, às vezes a planta morre. Se você jogar na terra, esperar um pouco, ela nasce. E eu acho que, respondendo de uma forma pessoal, eu acho que é muito pessoal. Qual a melhor planta para se ter em casa? Porque existem N motivos para você escolher uma planta. Religiosos, pessoais, terapêuticos, porque minha namorada deu, porque minha avó cuidava, porque é a planta nativa. Por favor, vamos usar plantas nativas. Tio Lucas agradece. Então, assim, existem muitos motivos para ter uma planta específica. Bom, dentro de casa. Quando a gente pensa em plantas dentro de casa, de uma forma grosseira e generalizando, a gente pensa em plantas de sombra. Plantas que não têm a necessidade de ficar lá fora, exposta no sol, exposta às intempéries, exposta a tudo. Hoje, por exemplo, tá chovendo, tá relampejando, talvez vocês estejam ouvindo. E essa planta de casa, ela não vai pegar toda essa exposição. Plantas básicas. Lírio da Paz. Lírio da Paz. Eu tenho. Tem uma florzinha branquinha, tem aquela folhagem bonita, ela é uma toceira, ou seja, ela cresce. Você tem uma, daqui a pouco você vê, você tem várias aqui, assim. É legal. Batata, gente, não é batata, tá? Batata é expressão. Batata que não te dá trabalho nenhum, você pode deixar lá fora, você pode deixar aqui dentro, você pode sair para viajar. Esqueci de molhar, ih, Lucas, esqueci de molhar. Espada de São Jorge, lança de São Jorge, espadinha, espadona, batalhão inteiro. Espada de São Jorge. Cara, não dá trabalho nenhum, não tem que levar para passear, não tem que fazer nada. É uma planta que você mantém dentro de casa, de vez em quando você vai ali, olha e tem que molhar um pouquinho. Você molha. Ah, dica, posso claro, dar uma outra dica? Outra coisa que não tem nada a ver? Bota o dedinho na terra. Lembra disso? Tio Lucas falou, bota o dedinho na terra. O dedinho tá limpo, uma poeirinha, molha um pouquinho. Botou o dedo saiu sujo, todo sujo. Espera, não bota água agora não. Então eu falei de Lírio da Paz, falei de Espada de São Jorge, para quem gosta de palmeira ráfia ou palmeira rafis. É nome popular, varia de lugar para lugar. É uma ótima também, cresce bastante dentro de casa. Quanto maior o vaso você deixar, mais ela vai crescer, mais alta ela vai ficar, mais frondosa, mais cheia. Mas tudo ela pode ser ou não, depende do seu interesse. Uma outra palmeirinha também bem legal é a palmeira leque. Uma palmeira muito interessante, ela forma literalmente um leque. Ela não tem folhagens, é como se a folha dela fosse uma mão aberta, mas toda fechada, sem espaço entre os dedos. O único problema dela é que ela não gosta de vento. Esses projetos de construtora, projeto que tá na internet vendendo, aquele que ninguém comprou. Tem lá aquela foto da sala, né? Aí tem a televisão e geralmente em cima tem uma prateleira. Ali provavelmente são duas. A peperônia, que eu acabei de falar, e a jiboia. Sim. Duas plantas também ótimas para ter em casa, para fazer esse cenário legal, para fazer instagramável, essa coisa que tá na moda, com plantinhas caindo, de repente em cima da TV, por trás, atrás da, sei lá, do sofá. Inventem. Depois me mandam as fotos. São essas plantinhas básicas, projeto básico, gente. Ó, falei plantinhas para colocar no vaso, vão ficar no chão, vão crescer, e plantinhas para você colocar no alto, que elas vão cair. Perfeito. Então, se não anotou, volta um vídeo aí e anota tudo. E a próxima pergunta é bem interessante também, né? E que a gente escuta bastante. A dúvida é: quais são as melhores espécies para se colocar em um jardim vertical? As melhores espécies, as melhores plantas para se colocar no jardim vertical.
a gente vai precisar voltar na primeira pergunta. Projeto paisagístico. Bacana. Por quê? Aonde vai ficar o seu jardim vertical? Dentro de casa? Vai ficar exposto no tempo? E aqui, bate sol? Venta? Ou é um jardim vertical que fica exposto ao tempo, mas na sombra? Tudo isso a gente vai ter que voltar lá na primeira pergunta sobre projeto, pra gente poder planejar, pra gente poder discutir como tudo isso vai ficar. Então, assim, plantas, vou dar essa dica, esse caminho. Samambaia, peperônia, jiboia, trapoeraba, que é uma plantinha roxa, pendente também, trapoeraba, tumbérgia, gerânio é bom, que é florido, dá muitas flores, ele é completamente exposto ao tempo. Sol, vento, é com ele mesmo. Gerânio. Essas plantinhas já te formam um bom jardim vertical. Aí agora tem que fazer o projeto para você poder pensar no que vai ser melhor, no que vai ser mais adequado para aquele ambiente onde você está pretendendo colocar suas plantas. Perfeito. Então, tudo tem um início e a gente volta para a importância do projeto. Então, não se esqueça que é o início de tudo. Bom, e a próxima pergunta ela é bem engraçada, bem interessante, manda. mas eu gostei. Como faço para manter minha samambaia viva? Não Me fui dê. eu, gente. Tá aqui, vai dar. Dá na mão de tio, tio cuida. Melhor, né? Ai, gente, samambaia, ela requer um pouquinho de atenção e requer, pelo menos inicial, para você poder posicionar ela no lugar certo. Por quê? Samambaia não esquece sol nem pensar, e de preferência também longe da onde bata o sol, né? É a claridade bem, uma coisa bem suave. Vento, nem pensar. Só daí você já começa eliminando boa parte da casa. É isso que eu tô pensando. Um lugar que não você possa pendurar, mas que não bata vento, não bata sol. E outra, a samambaia, ela puxa na memória. A base dela não é não é terra igual às outras plantas, igual numa palmeira, igual no lírio que a gente falou há pouco. Ali é difícil de explicar porque é um emaranhado de raízes, é uma coisa orgânica. Aquilo ali, a samambaia, ela precisa dessa terra muito orgânica. Ou seja, às vezes não adianta nem você comprar uma terra, a terra boa. Às vezes você precisa botar uma terra com muito material orgânico que vá se decompor ali, no pé da samambaia, na raiz da samambaia. Então samambaia, como eu falei, ela é uma plantinha que vou ter uma samambaia, eu já sei onde eu vou colocar, eu tenho esse lugar na minha casa que não bata sol, que não vente. Não pode ventar. Aí você começa a pensar em ter uma samambaia. E ter a paciência de entender que, olha, a samambaia, ela tem várias hastezinhas com dezenas de folhas, são centenas de hastes, e toda hora você assopra, cai uma folhinha. Ou seja, ela também faz uma boa sujeira embaixo dela. E, como eu te falei, ela é uma planta pendente, você vai molhar, você tem que pendurar o pratinho de areia no próprio vaso da samambaia, porque senão você vai molhar e a água vai cair. Como eu falei, ela não é uma planta que tem ali a sua base, a sua raiz coberta por terra. Ela tem a base coberta por terra, mas majoritariamente material orgânico, ou seja, a água passa com muita facilidade. Então você vai jogar a água, o copinho de água aqui em cima, quando você olhar para baixo, o copinho de água já está todo lá embaixo. Ela quer molhar, mas ela não quer ficar molhada. Samambaia. Pegaram as dicas, né? E se colocarem as dicas em prática e der certo, dando certo, vocês já mandam pra gente, já manda aquela foto, já compartilha com a gente, que a gente quer saber também. E se não der certo, entendam, plantas são seres vivos, eles sentem a diferença de um lugar para o outro. Às vezes você vê a planta linda, maravilhosa no horto, lá no quiosque que vende planta, mas eu botei num lugar igual. Cara, não é igual. As condições podem ser iguais, idênticas, semelhantes, mas não é o mesmo lugar. Bom, e o nosso bate-papo tá chegando ao fim. Já?
Nós vamos para a última pergunta. Já? Passa rápido, né? Já não foi combinado. Mas se vocês mandarem mais, se quiserem mais, a gente traz o Lucas de volta numa Parte dois. próxima. Isso aí, acho justo. E a próxima pergunta é: como espantar grilos sem utilizar venenos e outros bichos da grama no geral? Polêmica. Essa pergunta e essa resposta são bem polêmicas. Não é uma matemática exata. Bom, geralmente o que é feito para espantar alguns animais do seu quintal é usar vegetações aromáticas. Aromáticas. Serve muito para gato e cachorro, é muito comum usar plantas aromáticas para tirar aqueles bichinhos dali. Grilos, formigas, gente, é complicado, mas a gente pode tentar. Aspargo, manjericão, plantas que deem cheiro. Lembra? Vão lembrando. Me ajuda. Lavanda, plantas que deem cheiro. Árvores, murta. Murta de cheiro, nossa, cheiro ótimo, docinho. Plantas que deem cheiro são as plantas mais indicadas para espantar animais ali do seu vaso, do seu quintal, do seu jardim, da sua jardineira, do que quer que seja. Porém, não é certeza. Sim. Não é uma matemática exata. Pode não espantar. E que também pode acontecer, que a gente não falou aqui, mas fica para o vídeo 2, as plantas atrair animais. Uau. Plantas atraem animais. Fauna e flora andam juntos. Lembram? Colégio. Então, Básico. voltando nas questões dos grilos, pense em plantas aromáticas. Não sei como é o seu quintal, o seu jardim, mas pense em plantas aromáticas, plantinhas de cheiro, hortaliças, se for o caso. Perfeito. Bom, chegamos ao fim mais Já? uma vez. Muito obrigada, infelizmente. Gente, parte 2, bota aí, todo mundo comentando aí. Hashtag parte 2, Parte que a gente, dois, quem parte sabe a dois. gente não volta. Por favor. Mas muito obrigada pela sua Nada. presença, por todas as dicas, por esclarecer tantas coisas e dar tantas dicas e informações para nós, né? Então aproveita, quem não se inscreveu no canal, já se inscreve, já envia para um amigo para anotar todas essas dicas aí. Se perdeu alguma coisa, volta no vídeo. E no final desse vídeo eu vou deixar o @, do Lucas, o meu também. Então se ficou alguma dúvida, entre em contato. Ou se quiser fazer um orçamento, estamos à disposição. Obrigada. Nada, meu amor. O convite é sempre válido. A gente, né? Família, há muito tempo. Exatamente. Então, assim, conhecimento dividido é conhecimento somado. Quanto mais a gente divide conhecimento, experiências, mais a gente aprende alguma coisa. Então, Com certeza. não tem essa. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.